Queridos, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Faz tempo que eu não apareço por aqui, mas passando aqui para dar uma reflexão, trazer algo que o Senhor tem falado conosco nesses dias. Na verdade, nos tratado, né? A vida cristã, ela não é uma promessa de uma vida simples e fácil, né? Existe uma promessa de eternidade, né? Uma eternidade com o Senhor, um lugar sem choro, sem dor, sem lutas. Mas o próprio Jesus vai falar: tende bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Ou seja, se tem uma palavra de tenha bom ânimo, é porque os dias não seriam fáceis. Mas uma das coisas que tem ficado no meu coração esses dias é sobre o modelo de vida peregrino. E o que é esse modelo de vida peregrino? É Hebreus 11, 3, se eu não me engano. Não, Hebreus 11... Bom, esqueci o versículo. Mas tá lá em Hebreus 11, que fala dos heróis da fé. Ali na frente fala do modelo de vida peregrino, né? Uma das coisas que tem estado no meu coração é que ser peregrino, gente, você viver um modo de vida peregrino, vai te custar. Vai te custar. Muitas das vezes a humilhação, muitas das vezes a perseguição, seja ela uma perseguição de fato, como a gente vê aí fora do país, mas às vezes uma perseguição com palavras, uma perseguição de coisas que as pessoas, mesmo os nossos familiares, às vezes fazem. A questão também de escassez em muitos momentos, né? E o que nos conforta diante de tudo isso, não que Deus não nos dê bênçãos materiais, né? Não nos honre, mas o nosso consolo mesmo é a presença. É a presença de Deus que nos consola, né? E aí, a gente começa a ver, cara, fala por mim, Deus, ele pediu meu emprego, né? Pediu pra mim sair do meu emprego em 2021. 2022 eu saí. Não, 2022 eu saí, se não me engano. Desde então a gente tem vivido por fé, assim, né? Às vezes Deus usa algumas pessoas para nos abençoar. Apareceu algumas coisas que eu senti Deus me liberar pra fazer, mas o Senhor já falou que algumas coisas precisam estar com o coração correto, né, pra você não se perder. Mas, gente, o que eu quero falar mesmo é que todo mundo é chamado para ser um peregrino. Você pode ser um advogado peregrino, você pode ser um médico, um professor, um funcionário de uma empresa, enfim. Mas o peregrino, ele não é daqui, cara. Esses dias eu fui na casa da minha sogra, e aí fui jogar bola com a molecadinha ali, e eu cresci naquela cidade, né? Cresci na ilha, né? E aí um menino olhou pra mim e falou assim: você não é daqui, né? E de fato, eu tô morando em São José dos Pinhais agora, né? E o fato de eu estar em outra cidade, eu já não pareço mais com o povo de lá. E consequentemente, nós como cristãos, nós temos essa mesma identidade. Eu posso viver aqui sendo um advogado, um médico, um professor, enfim, pra glória de Deus, entendendo que eu não sou daqui. Eu não sou daqui. Aqui eu tô só de passagem, aqui é só um momento, um tempo. Mas que eu vou viver, né? A minha eternidade é com o Senhor. E dentro disso, dentro desse modo de vida, o Senhor sempre vai nos pedir algo. Cara, é impossível você ter um relacionamento com Jesus e Ele não te pedir algo. E você não ter que abrir mão de algo, sabe? E você não passar por humilhação, você não passar por rejeição, você não passar por palavras que te machucam, você não passar por, sabe, coisas que vai nos ferir. Sabe por quê? Porque a intenção do Senhor, se nós seguimos um mestre que foi morto na cruz, o que nos espera? Não é a crucificação, não é a morte. Então, quanto antes eu entender isso, que eu preciso morrer, que eu não faço a minha vontade, não é mais sobre a minha vontade, não é mais sobre o que eu acho que é certo. Não, passou isso, cara, já era, foi. Agora você tem um Senhor, não que Deus, Ele seja um Deus que não te deixe ter ou realizar sonhos e vontades, mas tudo aquilo que você tem precisa ser ressignificado no Senhor. Então, se você é alguém próspero, essa prosperidade, ela precisa de ser ressignificada no Senhor. Ela precisa de um redirecionamento, né? Ela precisa, então, a sua família, a sua criação de filhos, o seu relacionamento com os pais, esposa, enfim, precisa partir de uma nova direção agora, de um novo governo, né? Eu vejo às vezes as pessoas falam assim: ah, Deus, nossa, obrigado, Deus sabe de todas as coisas, né? A minha vida é do Senhor, mas ao mesmo tempo vive uma vida totalmente desregulada, né? Se entrega a todo tipo de vontade, e aí quando as coisas não dão certo ou passa por algum aperto, poxa, Deus tá no controle. Poxa, peraí, como assim Deus tá no controle se eu tô fazendo o que eu quero? Né? E muitas das vezes eu falo por mim, irmãos, eu falo por mim, quantas vezes nesse modelo de vida que o Senhor tem pedido pra gente, a gente tem vivido o que a gente não quer viver,
sabe? Tem ouvido, escutado coisas que a gente não quer. Mas por quê? Porque existe um propósito maior. Não é sobre o Lincoln, não é sobre a Gabi, não é sobre a nossa família. É sobre o Senhor e a sua vontade. Lucas 6,46, porque me chama Senhor, Senhor, se não faz a minha vontade? Ou seja, quando é que a gente vai entender que Deus tem uma vontade pra gente? E muitas das vezes a vontade de Deus não é só uma vida boa aqui na terra. Se nós lermos isso que, cara, Deus é tão bom e misericordioso que Ele nos dá bênçãos, alegrias nessa terra. Nos dá uma família, nos dá bens, sabe, realiza sonhos. E a gente não merecia nada disso, cara. Isso que é a chave da questão. Nós não merecíamos nada disso. Mas o Senhor, em sua infinita misericórdia, Ele nos alcança, nos toca, fala conosco, nos cura, enfim. Mas sabe, todos nós somos chamados a viver uma vida desapegada. Não é que você vai viver de qualquer jeito, não é que você vai fazer de qualquer jeito, mas você vai viver uma vida desapegada. Uma vida que não está apegada ao que você tem, a filho, a esposa, sabe? Você vai cuidar, você vai cuidar com o seu coração, vai cuidar fazendo o seu melhor, assim como a Bíblia também nos ensina. Mas nós não somos chamados para viver aqui. Nós somos chamados para manifestar Jesus aqui e, consequentemente, caminhar para a eternidade. Então a gente tem vivido muitas coisas, né? Muitas coisas. E creio eu que essas coisas, somente financeiramente, né? Financeiramente é o que mais pega a gente, assim, em muitos momentos. Eu creio que nós estamos virando essa página. Porém, mesmo a gente virando a página e vivendo uma vida sem privações, ainda assim o Senhor tem uma vontade. E a gente tem que entender e estar de acordo com essa vontade, sabe? E quando a gente vê alguém vivendo a vontade de Deus, mesmo que seja algo absurdo, irmão, pensa comigo, cara. Deus fala pro profeta: você vai fazer uma comida, e essa comida você vai misturar ela com fezes humanas e você vai comer. Aí Deus fala pro outro, fala assim: ó, eu quero que você case com uma prostituta e tenha filhos com ela. Aí o outro, ele fala assim: ó, você não vai casar. Aí o outro, ele fala assim: ó, você vai levar uma palavra para tal lugar, mas você não vai voltar pelo mesmo caminho e você não vai comer lá. Você não vai se alimentar, você não vai beber nem água naquele lugar. E o profeta desobedeceu e morreu. Tantas outras histórias, né? Os apóstolos ali trabalhando, Deus fala para ele: ó, agora você não vai ser mais um pescador. Essa sua vida de pescador acabou, agora você vai ser um pescador de homens, ou seja, você foi chamado para o ministério. E aí a gente pode vir com a nossa teologia, com as nossas crenças e querer falar contra aquilo ou querer ensinar qual que é a vontade de Deus. Mas a gente precisa entender o que Deus falou. Se Deus falou para essa pessoa que é para ela andar de plantar bananeira, esquece, planta a bananeira que é melhor. Lógico, né? A experiência ela é importante, né? A gente dá conselhos muitas das vezes seguindo a nossa experiência, só que, sabe, às vezes a gente tem que ter o discernimento se a nossa experiência não tá acima da vontade de Deus, sabe? Às vezes a vontade de Deus vai ser absurda, vai ser algo absurdo, não vai ser algo simples e fácil, é algo absurdo. Então eu queria compartilhar isso com vocês e falar que, cara, não é viver com Jesus, não é simples e não é fácil, mas Deus, ele cuida da gente, sabe? Deus, ele cuida, Deus, ele protege, Deus, ele supre as nossas necessidades em glória. Então, se a gente aprender a desfrutar da bondade, da graça e da misericórdia de Deus no meio dessas provações e das privações, a gente vai viver o melhor do Senhor nessa terra. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Tamo junto.